Bom dia, Fundação Casa, bom dia, nono ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da MNCC e do Currículo Paulista. Todas as aulas são alinhadas com o Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Tema: Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização. Habilidade: identificar. Objeto do conhecimento: lenta, gradual e segura. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado que as palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Questão: o que são processo histórico? O fim do bipartidarismo. Governo Geisel. Quais são as suas principais características? O general Geisel foi o quarto presidente da ditadura militar no Brasil. Ele foi eleito em 1973 e ocupou o cargo de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979. Foi representante da chamada linha dura do Exército Brasileiro. Durante sua atuação, tem início o processo de redemocratização do país. No âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução do crescimento, o chamado milagre econômico, e o ato institucional número 5, chamado de AI-5, foi extinto para manter a economia aquecida. Geisel criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e ainda colaborou com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Durante seu governo, a Guanabara foi anexada ao Rio de Janeiro e o estado de Mato Grosso foi dividido, também em Mato Grosso do Sul. Nas áreas dos transportes, participou da inauguração das primeiras linhas do metrô nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Estreitou laço diplomático com a China e com a Alemanha, realizou um acordo nuclear. Último presidente civil-militar, João Batista Figueiredo. O governo do general João Batista na presidência da República foi o último do regime militar. O general João Figueiredo deu continuidade ao projeto iniciado no governo anterior de abertura do regime, como designado pelos militares de maneira lenta, gradual e segura. Desse modo, em agosto de 1979, assinou a Lei de Anistia Política, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Com essa lei, foram revogadas as penalidades propostas nas legislação do regime militar, como o exílio, a suspensão de direitos políticos, as aposentadorias compulsórias, dentre outras punições. As absolvições foram concedidas tanto aos militares que atuavam em favor do regime, quanto aos militares de esquerda que se opuseram ao regime. Dessa forma, os crimes cometidos pelos agentes do regime também não poderiam ser julgados. Dante de Oliveira. Em 1983, o deputado federal Dante de Oliveira apresentou à Câmara dos Deputados a PEC número 05 de 1983, que propunha a reinstalação das eleições diretas para presidente do Brasil. O movimento popular que pressionava a Câmara dos Deputados a aprovar a PEC ficou conhecida como Movimento Direta Já. No dia 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta. Direta já, no período em que eclodiram os atos pela realização das eleições diretas no Brasil, era governada pela ditadura militar. O golpe militar, iniciado com o golpe de 1964, vetou a participação dos eleitores para a escolha de presidente e governadores dos estados. Durante o golpe, o Congresso Nacional foi fechado e a escolha do presidente e governadores ficou sob responsabilidade de uma junta militar. Após a promulgação da Constituição de 1967, a escolha do presidente passou a ocorrer por meio do voto do colégio eleitoral.
eram as chamadas eleições indiretas. A partir de 1979, o governo militar inicia o processo de retomada da democracia com a lei da anistia. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Ele determinou que a abertura do país iria ocorrer de maneira lenta e gradual. Estou enviando para vocês uma questão. Em 1983, o deputado federal Dante de Oliveira apresentou o que para o Brasil? Fique com Deus e até a próxima.